Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 7, que tem como título Lei e Graça. O verso dessa semana está em Gálatas, capítulo 2, verso 21, diz assim: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Bem, na lição anterior, nós vimos ali Moisés, no seu discurso ao povo de Israel, falando sobre a lei perfeita de Deus, os estatutos divinos, e como que Deus seria mostrado às outras nações através dessas leis, dessa lei justa, desses estatutos divinos. Agora, as nações vizinhas só reconheceriam de fato a presença desse Deus, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel no meio dessa nação, através da obediência do povo de Israel a essas leis. Não eram as leis em si, os estatutos em si que mostrariam Deus para as outras nações, mas a obediência do povo de Israel é que faria com que as nações ao seu redor enxergassem Deus, o Deus verdadeiro, ali no meio desse povo, através então dessas leis e estatutos. Agora, na lição dessa semana, nós percebemos que Moisés ele quer mostrar para o povo qual deveria ser a motivação para obedecer essas leis. O que é que deveria levar o povo de Israel a obedecer esses estatutos, a lei perfeita de Deus? E o que é que tem que levar, né? O que é que deve nos levar a obedecer a essas leis, a esses estatutos divinos? E aqui nós, então, para compreendermos essa ideia, precisamos primeiramente entender a ideia de pecado. O que é pecado? Em 1 João, capítulo 3, verso 4, nós temos essa resposta de uma maneira bem clara. O que é pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui de forma bem clara, pecado é a transgressão da lei. Que lei? Bem, nós somos seres morais. Nós, como os anjos, somos seres morais, seres que foram dotados de uma razão, de um raciocínio que nos torna capazes de tomar decisões através dessa razão. Nós podemos tomar decisões racionais. Os seres irracionais, os animais irracionais, eles não são seres morais. Eles não pecam. Eles não são guiados, eles não são regidos por uma lei moral. Eles não pecam porque eles não têm a capacidade de raciocinar, de tomar decisões através dessa razão. Mas nós sim. Veja o que diz aqui na lição de domingo no finalzinho. Céu, terra, não importa. Se Deus tem seres morais, haverá uma lei moral para governá-los. E a violação dessa lei, onde quer que seja, é pecado. Os anjos, eles são seres morais. Eles podem tomar decisões de forma racional. Tanto que Lúcifer e um terço ali dos anjos caíram, escolheram, né, pecaram e foram então expulsos do céu. Nós também somos seres morais e por isso somos guiados, governados por uma lei moral. E a transgressão dessa lei é pecado. E nós, como seres que pecam, necessitamos de um perdão. E para recebermos esse perdão, necessitamos da graça de Deus, porque jamais faremos alguma coisa que nos torne merecedores de receber alguma coisa de Deus. Jamais nós faremos alguma coisa que nos torne merecedores de receber o perdão, de receber a salvação. Nunca seremos merecedores. E como pecadores, nós precisamos da graça de Deus. E em reconhecimento dessa graça, em reconhecimento onde recebemos o perdão, a salvação através da graça de Deus, nós então obedecemos. E essa deveria ser a motivação do povo de Israel para obedecer. Reconhecer a graça de Deus. Nada eles conquistavam por sua justiça própria. E eles precisavam entender isso. Veja o que Moisés fala para eles lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 5. Diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Aqui Moisés está deixando claro para o povo, não é por conta da sua justiça própria que vocês estão recebendo alguma coisa. Não é, mas é para cumprir a promessa de Deus, né? É por conta da maldade dessas outras nações que elas serão expulsas dessas terras aí que vocês irão herdar. Não é por conta da tua justiça própria, não é porque vocês merecem alguma coisa. Nós precisamos ter essa compreensão. Não merecemos nada. Não merecemos nada. E a obediência, ela tem que vir em reconhecimento desse recebimento do perdão, da salvação através da graça de Deus, sem merecermos. Perceba aqui nesse esquema que está aqui ao lado, que vai deixar bem claro para nós tudo isso que conversamos até agora. Veja a sequência, veja aqui a direção das setas, para entendermos a sequência dos fatos. Nós pecamos. O que é pecado? É a transgressão da lei. Desobedeci à lei, pequei. Quando eu peco, eu necessito da graça. E essa graça de Deus que me dá, que me concede o perdão, e aí eu recebo o perdão. E em reconhecimento dessa graça, eu obedeço. E aí depois da obediência vem o quê? Pecado, porque eu erro de novo. Peco, necessito da graça. E em reconhecimento obedeço. Essa é a sequência. Perceba que não pode ser o contrário. Não pode ser o sentido inverso. Se eu peco e obedeço para conquistar a graça, que justamente seria o sentido inverso aqui desse esquema, eu não entendi absolutamente o que é graça. Se eu obedeço para conquistar a graça, é porque eu não entendi o que é graça. Lembre, graça é algo que nós não merecemos, é algo que vem de graça. Se você vai num lugar, alguém lhe dá alguma coisa, e te oferece e diz que você não precisa pagar por aquilo, é seu, é de graça, não precisa pagar nada, não precisa se esforçar para conquistar isso, é seu, é de graça. Você não fez nada para conquistar aquilo, mas pense que, apesar de você não ter feito nada para conquistar aquilo que você está recebendo de graça, alguém pagou por aquilo, alguém comprou aquilo, alguém produziu aquilo, alguém gastou tempo produzindo aquilo que está sendo ofertado a você. Então não é porque é de graça que ninguém pagou nada. E aqui da mesma maneira, a graça, vem justamente para nós, sem nós merecermos, sem nós fazermos nada que nos torne merecedores, mas alguém pagou o preço para recebermos o perdão. Alguém pagou o preço para recebermos a salvação. Cristo na cruz pagou o preço. Cristo na cruz morreu por nós para que nós pudéssemos receber de graça o seu perdão, a salvação. Então entenda que, nesse esquema, a sequência só pode ser essa. Eu peco, através da graça eu sou perdoado, obedeço em reconhecimento a essa graça e vou pecar de novo e vou receber de novo perdão através da graça e vou obedecer de novo em reconhecimento. Nunca pode ser o contrário. Deixa eu voltar para cá para a gente centralizar e dar sequência no nosso estudo. Logo aqui na sequência nós podemos perceber em Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e o verso 13, algo muito interessante. Entenda que a obediência a essa lei, ela não beneficia Deus em absolutamente nada. Deus, ele continua sendo Deus, independente se eu vou obedecer ou não os seus estatutos. Deus sempre será Deus. Se eu vou obedecer a sua lei ou não, a ele não vai fazer diferença nenhuma. É óbvio que ele se importa conosco. É óbvio que ele deseja que nós o obedeçamos e sejamos salvos através da sua graça. É claro que ele se importa com cada um de nós individualmente, mas ele irá continuar sendo Deus, nós obedecendo ou não. E Moisés, ele queria falar isso para o povo, dizendo que os únicos beneficiados serão vocês. A obedecer os estatutos de Deus, a obedecer a lei perfeita. Quem será beneficiado serão vocês. Veja aqui, Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e o verso 13. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti,
Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Veja, para o teu bem. Era para o bem do povo. A obediência a esses mandamentos, aos estatutos de Deus, seria para o bem do povo. Seria para o bem dessa nação. Não é um capricho de Deus, não é um capricho divino que requer que todos o obedeçam. Não é isso. Deus ele criou os seus estatutos, as leis, a lei moral para o bem dos seres humanos. E Moisés estava passando essa ideia para o povo: obedeçam para o seu bem. E nós precisamos ter essa compreensão. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Deus nos conhece, Ele nos projetou e Ele fez leis, estatutos para que nós pudéssemos viver da melhor maneira possível. É para o nosso bem. Isso precisa estar na nossa mente. É para o nosso bem. Deus, Ele será Deus em todos os momentos e continuará sendo Deus o tempo inteiro. E é claro, né, falando aqui da lei moral de Deus, a lição ela fala sobre o sábado que está dentro dessa lei moral. A guarda do sábado, o sábado, né, que se tornou não apenas um símbolo da criação, mas um símbolo de redenção e graça. Lembra aqui, ó, no capítulo 5 de Deuteronômio, já falamos sobre esse contexto no outro momento, e a lição aqui aborda mais uma vez essa ideia. Deuteronômio capítulo 5, no verso 15, diz, né, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Aqui nesse contexto, onde Moisés ele está repetindo os 10 mandamentos, quando ele fala do mandamento da guarda do sábado, o quarto mandamento, ele coloca essa dimensão adicional, onde nós temos em Êxodo o sábado ali como um memorial da criação, toda essa ideia de reconhecimento do nosso Deus como Criador, e aqui Moisés falando também para o povo. Lembre que vocês foram escravos na terra do Egito. Trazendo aqui a ideia do sábado também como um dia da libertação, um dia da redenção. Por isso que a lição fala aqui sobre isso, né? O sábado se tornou não apenas um símbolo da criação, mas um símbolo de redenção e graça. E veja aqui o resto dessa ideia, todos na casa, não apenas as crianças, mas os servos, os animais e até mesmo os estrangeiros poderiam descansar. O sábado estende a outros a graça dada aos judeus, mesmo aqueles que não fazem parte do povo da aliança, e encontram-se no cerne da lei. O que Deus graciosamente fez por eles, deveriam fazer pelos outros. Então, a bênção do sábado, ela deveria ser estendida a todos os outros, independente se essas outras pessoas faziam parte da aliança ou não. E nós precisamos ter essa compreensão. O sábado, essa bênção do dia sabático, um dia de descanso, precisa ser estendido a todos os outros, independente se as outras pessoas fazem parte dessa aliança, tem esse conhecimento, tem essa ideia do sábado como dia da criação, não importa se elas entendem isso dessa forma ou não, mas essa bênção que nós recebemos de graça, nós precisamos estender às outras pessoas ao nosso redor. E aqui a lição ela aborda esse contexto, dizendo que o sábado está dentro da lei moral. A guarda do dia de sábado está dentro da lei moral. E nós, como seres morais, como seres racionais, temos a oportunidade, através do livre-arbítrio, de decidir racionalmente se queremos ou não obedecer essa lei moral em reconhecimento à graça do nosso Deus, que nos concede o perdão e a salvação. Então, que nós possamos decidir obedecer a Deus, reconhecendo a sua graça, que tanto nós necessitamos enquanto pecadores. Que nós possamos, então, através da nossa razão e com a ajuda divina, aceitar e obedecer
todos os estatutos de Deus, a sua lei perfeita, que nós falamos na lição anterior, que não precisa ser mudada, não precisa sofrer alteração, porque é perfeita, do jeito que é. E ele é um ser perfeito, que nos conhece e diz para a gente, obedeçam para o seu bem. Nós possamos então ter essa compreensão e obedecer de todo o coração, de forma a agradecer tudo o que recebemos do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. E a gente se vê então no próximo estudo. Até lá!